aqui agora. Agora, né? Era bom até colocar lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Jamile, seja bem-vinda, boa noite Regina, sejam todos bem-vindos. É um tema muito importante, esse boa noite, sejam bem-vindos todo mundo. Esse é um tema muito importante, muito interessante que a gente vai tratar, que é ligado a finanças e espiritualidade, e aqui tá calor pra caramba aqui em Belém. Então agradeço muito a presença de todo mundo. Vitor, boa noite. Carolzita. O Antônio Marcos, ele deve estar lá no outro ainda. Vou falar para ele que é aqui no do Solar. Agradeço muito a presença de todo mundo que está presente aqui para participar desse bate-papo, né? Que é sobre... Ô, Raíssa, tudo bem? Que é sobre finanças e espiritualidade. É um tema que foi vencedor na enquete, é um tema bem interessante, bem oportuno. Então, eu estou aberto aqui para perguntas ligadas a esses dois temas. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, estou aqui no aguardo para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Essa troca de ideias aí ligada a esses dois temas. Se alguém tiver alguma pergunta, então por favor joga aí pra gente dar uma lida e começar o nosso bate-papo. É o tempo, inclusive, que quem sabe refresca mais um pouco aqui pra mim. Quem sabe, e aí fica melhor. Muito quente aqui em Belém. Muito quente mesmo. Tá, Raiz, tá muito calor. Imagina como a gente já está na porta aí de julho, né? Então é um tempo muito quente mesmo e vai ser muito quente, eu acredito. E eu sou muito calorento, então imagina como é que tá aqui pra mim. Aí tem um pessoal aqui de a pouco que tá dizendo, olha, enxuga aí a tua testa, não sei o que, para não aparecer tanto. Oi, mana Marlizinha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Marlizinha. Manaus aí tá calorzão ou tá frio? Como é que tá aí no Amazonas? Putz, imagina a Tailândia como deve estar, né? Putz, imagina, eu realmente, eu gosto muito de calor, mas com certeza eu ia transpirar muito, 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 muito. Boa noite, Laura, seja bem-vinda. Legal. Então aqui tem uma pergunta, né? Qual chakra está relacionado com a questão financeira? Muito bacana essa pergunta. Então vamos lá. O chakra que está relacionado diretamente com a questão financeira é o chakra básico. E aí a gente já traz até uma reflexão sobre isso, mas como? Né? Então assim, me conta mais sobre o que é o chakra básico, mesmo porque não é só o chakra básico. O chakra básico ele é o mais conhecido, mas existe um chakra
secundário diretamente ligado ao básico, que é o chakra dos pés. Então, na sola dos pés há chakras. Então, bem na sola dos pés de cada um existem chakras em cada pé, né? Então, nos dois pés tem chakras e eles são fundamentais para a questão financeira. Então, é importante eles estarem desbloqueados para a sua vida financeira estar também desbloqueada. Como é que a gente consegue? Então, assim, como é que eu sei que o meu chakra dos pés está bloqueado? Quando você tem dificuldades financeiras, restrições, quando você está com muito medo, quando para você a vida é uma luta, é muito difícil tudo, a questão material. Você é uma pessoa que tenta, se esforça muito, mas o resultado é pouco. Então tem gente assim que tem os caminhos bem abertos, que tem facilidade. Tem outros não, que eles, para colocar em prática um projeto e ele ser bem sucedido, requer um empenho bem maior, um esforço bem maior. E o resultado às vezes é pequeno. Então assim, facilidade material, facilidade de materialização, de realizar os planos materiais, ele tem muito a ver com o chakra dos pés. Então, assim, isso não é muito falado, né? Chakra dos pés. Vocês sabiam que os pés têm chakras? Então, e é por isso que é muito importante para quem quer melhorar sua questão financeira, cuidar bem dos pés. Cuidar bem dos pés. Ô Antônio Marcos, seja bem-vindo. Eu acabei errando e acabei entrando no meu pessoal e era aqui no do Solar. Seja bem-vindo. Então, sim, então tem o chakra dos pés, ele é responsável para a sua conexão com a Mãe Terra. E ele é responsável pela sua vida material. Então, na medida que você sabe desbloquear o seu chakra dos pés, ele está desbloqueado, você tem facilidade material. E não só. Isso que é interessante, porque ele vai ser responsável para te dar um equilíbrio, uma sustentação para a vida espiritual. E há uma relação direta entre finanças e espiritualidade. Não é um conflito de interesses, sabes? Então não é assim uma questão de ou você são como se fossem dois polos opostos e que entram em conflito, que são inimigos. Não, então assim, a sua vida financeira e a sua vida espiritual, elas podem sim casarem e prosperarem ao mesmo tempo. Então assim, tem pessoas que têm isso, que acham que cresce seu foco e cresço na minha área financeira, automaticamente a minha vida espiritual vai cair. Ou então, se eu foco muito na minha vida espiritual, automaticamente a minha vida financeira, necessariamente e obrigatoriamente, ela vai decair. E isso não é verdade. Então, isso é, na verdade, uma crença limitante, mas não é uma regra de vida, não é uma lei de vida. Então, assim, na medida em que você vai desbloqueando o seu chakra dos pés, você consegue, inclusive, ter um melhor desenvolvimento espiritual. Não tem como, são os dois polos que se complementam. Então, assim, o chakra coronário, para ele estar bem ativado, em equilíbrio e expandido de uma forma harmoniosa e verdadeiramente atuante, né, em equilíbrio, de forma harmoniosa, ele precisa que o seu chakra dos pés também esteja desbloqueado. Senão você vai virar uma pessoa, um esquizotérico, uma pessoa que só viaja na maionese. Então, assim, é preciso, sim, estar com os pés fincados. É como se fosse árvore mesmo. Então,
aumenta, você tem uma melhor conexão, uma melhor realização espiritual, você se torna uma árvore gigantesca com as copas para o alto, quando você tem raízes profundas. E as raízes profundas, elas estão no chakra dos pés. Então, como é que a gente faz para desbloquear? Contato com a natureza. Então, tem que ser uma pessoa que gosta de colocar o pé na terra, contato com a Mãe Terra. Então, assim, inclusive, isso vai fortalecer a sua vitalidade e vai te fortalecer espiritualmente. E esse é um dos motivos, inclusive, que o nosso solado hoje, na sociedade que a gente está, ela é feita com um couro muito de borracha, que impede, inclusive, a troca energética. Existem outras civilizações que elas tinham calçado que facilitava a troca energética dos pés com a terra. E agora não, então a gente é isolado. Então a gente vive muito isolado dessa troca. Então precisa descarregar, precisa aterrar, precisa ter esse movimento de aterramento. E o aterramento, que é uma prática espiritual, que também é uma prática financeira, para quem quer ter prosperidade financeira, quem quer ter os caminhos abertos, é você ir para um contato com a natureza e colocar os pés no chão e ter uma conexão com a Mãe Terra, conexão com a natureza. Então aí você vai fazendo o processo de aterramento, e o aterramento ele pode ser feito diariamente, inclusive é muito bom para quem pode ter um quintal, ter um contato, ter um sítio, ter algum local que possa todos os dias colocar o pé em contato na areia. É fantástico para ter o aterramento. E se você não tem isso, tem dificuldade, então é importante, uma outra dica para desbloquear, escaldapés. Escaldapés. A gente tem até uma pessoa que está fazendo uma vivência com a gente, que a gente está em curso aqui no Solar, que é sobre sexualidade, e ela precisou, com um mecanismo de defesa, um mecanismo até espiritual, de ataque, começou a afetar a vida financeira dela. E a orientação que foi dada e que teve resultado imediato para ela, inclusive, foi escaldapés. Então, na medida que você faz o velho e bom escaldapés, você começa a desbloquear esse chakra dos pés. E aí, claro, o escaldapés tem várias finalidades. Então, você pode escolher uma receita de escaldapés para prosperidade. E aí o cuidado que eu coloco é: você vai usar sal, mas não coloque só o sal grosso. Então, escaldapés só com sal, ele vai tirar tudo, inclusive as coisas boas. Então nunca faça um escaldapés só com sal grosso, como algumas pessoas fazem. Então é bom ter ervas, óleos essenciais, que vão, o seu objetivo é abertura de caminhos e abertura da sua prosperidade, ervas que vão lhe dar essa atração material, essa facilidade material. A canela é muito bom para isso. Aí tem uns cuidados ligados aos escaldapés e ligados à canela, mas ela é excelente. Então a canela, ela é uma planta do chakra básico. É uma planta que favorece a abertura. Então, toda vez que você usar canela, então se a chá de canela tem aquela receita, inclusive, né, que no primeiro dia do ano, da semana, do mês, você jogar a canela na sua casa, atrai prosperidade. É por isso, é porque ela tem esse poder de abrir, de fortalecer o mundo material e abrir os seus chakras, do básico dos pés. Então ela é muito boa ligada a tudo que vem a ver a materialidade. Então
tudo. Então, questão sexual, questão de ter objetivos, de ter metas, de ter vitalidade, alegria de viver. Então, a canela é fantástica mesmo. Então, e claro, também super indico você fazer, super indico mesmo você fazer uma, se você não faz, você fazer uma, o pessoal está pedindo, tem que fazer de vez em quando. Eu super indico você também fazer a cura quântica, trabalhando com esse objetivo de desbloquear os seus chakras. Existem muitas pessoas que vêm para a gente com objetivo financeiro mesmo. Eu tenho uma meta financeira, melhorar a minha vida, a minha carreira, a minha profissão, questão financeira, porque aí tem uma causa espiritual a ser tratada. Então, assim, é bom tu focar, e não tem nada contra, inclusive, você focar nisso. Então, mesmo porque talvez aí está o problema da sua vida que precisa de resolução para você ter uma abertura espiritual. Então, assim, sabe a ideia de que é inadequado e é ruim? Não, não é. Não é ruim você procurar a condição financeira melhor. Você está aqui, você é do mundo ocidental, a gente é dessa cultura, e a gente tem que fazer aquilo que na yoga o karma yoga. Então existem várias formas de união. Uma delas é através da ação, e é através da sua vida, da sua profissão, do que você faz no seu cotidiano. É uma das melhores formas, e a gente aqui tem isso, para você se espiritualizar. Eu li uma frase, um texto do menino que eu gostei muito semana passada. É do Marcos, qual é o nome dele? Eu até anotei aqui. Marcos Piaget, que ele fala da abundância de uma vida simples. Achei bem bonito o que ele escreveu. E aí a vida simples é o quê? É o cotidiano que você faz bem feito, com amor, que você faz com o coração, que você se desenvolve a sua espiritualidade nas coisas simples. Então, a espiritualidade ela é desenvolvida no cotidiano, nas coisas simples. Ela não é no ritual, não é numa religião, não é numa ritualística. É no cotidiano das coisas simples mesmo, que a gente vai desenvolvendo a nossa espiritualidade. E aí abre-se um caminho da abundância e da prosperidade e das finanças de acordo com aquilo que você quer. Eu respondi direitinho? Tá bem respondido? Nilvia, tá certo? Cidade. Agradeço pela pergunta. Tem mais alguma pergunta aí ligado a essa questão de finanças e espiritualidade? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Tá. Então, se tiver, a gente vai seguindo aí. Agradeço. Então, vê só. Então, claro, existem duas formas de você ganhar mais dinheiro, ser bem-sucedido financeiramente. Então, você pode. Tem pessoas, claro, que ganham dinheiro fazendo coisas erradas. Isso, claro que é possível, mas também é muito possível você ganhar dinheiro e ser bem-sucedido fazendo coisas corretas, seguindo o seu caminho do coração, fazendo bem às pessoas. Álvaro, que armadilhas espirituais podem atrapalhar o financeiro? Putz, que boa pergunta. Então, que armadilhas espirituais podem atrapalhar o financeiro? Boa, beleza. Então, vamos lá. O que pode acontecer quando você começa a fazer um trabalho de desenvolvimento espiritual? Não, eu quero me desenvolver espiritualmente. Então, a força contrária, que não quer que você se desenvolva espiritualmente, ela vai atacar o órgão mais sensível,
do ser humano. É muito normal, é muito comum eles terem essa prática. E vocês sabem qual é o órgão mais sensível do ser humano, né? É o bolso. Então, assim, eles vão atacar o bolso. Então, quando você tem algumas pessoas, não é sempre. Então, mas isso acontece com uma certa frequência. Na medida que você começa a fazer um caminho verdadeiramente espiritual, a sua vida financeira, ela pode ter um desequilíbrio. Para quê? Para mexer com o teu emocional, para você perder sua fé, para você começar a achar que aquilo que você está fazendo não é correto, não é adequado, não te faz bem, para fazer você desistir. Então existe uma pressão espiritual para quê? Para você começar a achar que o caminho que você está fazendo, ele é errado, e para você começar a se desequilibrar emocionalmente. Então, se você está desequilibrado emocionalmente e se você começa a ter dúvidas se aquilo que você está fazendo é realmente correto, porque pode vir isso na sua cabeça. Mas calma aí, antes de eu começar a fazer essa prática, poxa, financeiramente estava tudo bem. Mas e agora? Agora não está. E a gente tem algumas pessoas têm, infelizmente, isso é cultural no mundo ocidental, que é a gente ter uma prática mercantilista com a espiritualidade. Só que a espiritualidade, ela não é mercantilista. Então a gente tem uma prática mercantilista com a religião. Então, você vai fazer um terço de não sei o que para ter dinheiro, para conseguir um emprego, então se é troca, né? Então você negocia através de trocas. Olha, me dá uma colocação, faz isso que eu vou fazer isso aqui em troca. Promessas. Então assim, mas isso não é, com a espiritualidade isso não funciona. Mas a gente tem isso. Então a gente começa a achar que não, isso aqui não está correto, porque, poxa, eu sempre tive dinheiro e o dinheiro começou a desaparecer. Que é para você desistir. E aí o que acontece? Aí você, por exemplo, desistiu daquela prática que você estava fazendo espiritual. E aí, quando você começou a desistir da prática espiritual, aí os caminhos começaram a se abrir financeiramente mesmo para você. Aí isso só reforça. Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais isso mesmo. Então, assim, se você está num caminho espiritual e há uma oscilação, e essa oscilação ela é inicial, ela não é permanente. Então, naquele primeiro momento, é uma estratégia de ataque ao seu bolso para fazer você desistir. Ou seja, incomodou o outro lado. Incomodou. Então, você começou a mudar a sua vida verdadeiramente. Então, se você está nessa situação, a dica é: avance. Comece a quebrar. Isso só acontece porque você fez contratos umbralinos espirituais, contratos de alma, que dão abertura para eles fazerem isso. Então quebre esses contratos umbralinos que você tem, que você manteve ao longo das suas existências. Então, primeiro é isso, começa a quebrar isso, começa a ter fé, começa a ter mais empenho, inclusive peça proteção para o seu anjo da guarda, para a sua anja da guarda, de acordo com a sua crença religiosa, para atuar nisso, para abrir os caminhos, para ter proteção. Então, se é uma situação dessa, se é um ataque espiritual, é só você ter proteção espiritual. Então está faltando proteção espiritual, está faltando você quebrar contratos, está faltando você avançar naquilo que você quer, de coração.
Então, na medida em que você chama, entrega para o seu Cristo interior essa situação, os caminhos vão se abrir. Isso é batata, isso acontece. Então, é só perseverar mais um pouco, né? Então, isso é uma armadilha muito comum, né? Que eles vão atuar no teu emocional. Eles podem fazer coisas para você sentir medo. Então, assim, o medo, ele vai fazer o quê? Com que baixe o teu padrão vibracional. Se baixa o teu padrão vibracional, você não consegue se desenvolver espiritualmente. E aí você fica também vulnerável. Então, o que é importante? O importante é você fazer uma análise interior em você mesmo e ver se tem crenças limitantes ligadas a isso. Porque, vê só, vamos lá, uma situação que pode acontecer também. Você começou você tinha uma questão afetiva, você não era bem sucedido, não era uma pessoa bem sucedida afetivamente. E aí você começou a fazer práticas espirituais e começou a ficar bem sucedido afetivamente. Você encontrou um novo amor e está feliz. Só que se você tem uma crença de que não dá para ser as duas coisas, não dá para eu ser feliz afetivamente e ao mesmo tempo eu ser próspero, então o que vai acontecer? A sua vida financeira vai ter baque. Então, assim, é bom quando acontecer essas situações de ataques nas suas finanças, parar para refletir, para analisar. Porque depende muito de pessoa para pessoa, depende muito do contexto para o contexto. Então, pode ser um ataque, pode ser a sua crença que trava, crenças limitantes que travam a situação, que travam o processo, né? E tem pessoas assim que por exemplo, você tem um caminho espiritual para desenvolver, você sabe disso. Vamos lá, um exemplo qualquer. Você tem que desenvolver, você sabe que você tem que desenvolver a sua espiritualidade. Por exemplo, você é um médium, e que já falaram muito para vocês, que você tem que trabalhar a espiritualidade. Aí o que acontece? Você acaba fazendo coisas erradas para ter dinheiro. Uma corrupção, um negócio meio escuso aqui e acolá, para se dar bem financeiramente. O que vai acontecer? A sua espiritualidade, ela vai bloquear. Ela vai bloquear o seu caminho da sua prosperidade. Então, assim, vê só, aí já é outro aspecto. Então, é a sua própria espiritualidade que bloqueia. Para quê? Para lhe dar uma disciplina necessária que você não tem, para você saber escolher e decidir de forma correta. Então, assim, às vezes é o próprio anjo da guarda, a anja da guarda, o Exu e a pombageira da pessoa pessoal, que bloqueia o caminho da prosperidade dela. Por quê? Porque a pessoa quer tudo de mão beijada, que a pessoa não faz o trabalho que ela tem que fazer, que ela não se desenvolve. Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Então, nessa situação específica, nesse caso, então é espiritualmente, então a espiritualidade está fechando o seu caminho de prosperidade. Então, se for essa situação, que a espiritualidade está bloqueando o seu caminho da sua prosperidade, você tem que fazer uma autorreflexão sobre sua vida e mudar valores, mudar conceitos, mudar posturas, mudar práticas, ter mais responsabilidade, ter uma vida mais correta, mais digna, ou mais humilde, de mais entrega espiritual. Porque às vezes não é nem isso, a pessoa não faz nada errado, apenas o seguinte, é que ela é muito teimosa. Então, assim, é uma forma que a espiritualidade coloca para você
começar a refletir sobre a sua vida. É aquela história. Vê só, a gente pode aprender a se desenvolver, e esse é o melhor dos mundos, é o melhor caminho, você desenvolver na alegria, no amor, na felicidade, na facilidade. Esse é o melhor caminho. Só que, quando a gente está nesse caminho da facilidade, a gente não se desenvolve às vezes, a gente se acomoda. Então, aí é através da dor, do sofrimento, da limitação, da dificuldade. Então, assim, vai muito de você, vai muito. Então, por isso que é importante ver em que momento você está. Que às vezes é isso, tá, Jamile? Às vezes é só uma questão assim, olha, a tua espiritualidade está pedindo que você aprenda uma determinada coisa e ela está travando aí para você realmente, verdadeiramente colocar em prática. Porque não é uma questão de... Você pode se iludir, você pode se enganar, você pode falar o que você bem entender, mas não tem como enganar a espiritualidade, não tem como enganar a sua equipe espiritual, não tem como enganar seu anjo da guarda, seu Exu pessoal, não tem como. Então, assim, e eles têm a paciência todo o tempo do mundo. Então, assim, eles só travam e esperam você se cansar de bater cabeça. Então, tem pessoas que ficam só batendo cabeça, até que de tanto bater cabeça na parede, de repente a cabeça se abre e a pessoa deixa entrar um conceito novo que faz toda a diferença. E aí ela aceita e assume essa nova visão, essa nova mentalidade, e as coisas mudam. Porque é apenas a espiritualidade que está se curando. Tem mais alguma pergunta aí? Respondi direitinho, Jamil? Ficou alguma dúvida? Coloquei mais minhoca na sua cabeça? Ou está tudo tranquilo? Se tiver alguém mais com alguma pergunta ligada a esse tema, finanças e espiritualidade, putz, e é um tema muito bacana, muito relevante, e neles, nos dois, existem portais de desenvolvimento, de crescimento, de abertura consciencial, tanto nas finanças como na própria espiritualidade. Então, vê só, imagina, eu que agradeço, Jamile, pela pergunta. Vê só, você pode ser uma pessoa e não ter nada contra isso, se você é uma pessoa que de coração quer se tornar um ermitão, né? Olha, eu quero abandonar tudo, largar tudo, eu quero viver somente a minha espiritualidade, não tem nenhum problema, se for de coração. Então, você abandona tudo, você vai lá para o Himalaia, enfim, você se entrega de corpo e alma a isso, né? Isso, para algumas pessoas, isso faz muito sentido e a vida delas é essa. Então, é importante sentir isso de coração. A única reflexão que eu faço é: será se realmente esse é o seu caminho? Porque tem outro lado. Uma pessoa que se transforma lá, vai viver no Himalaia, lá, e vai se desenvolvendo, se tornando um Babaji, um Yogananda, um Yukteso. Quando ele se desenvolve assim, se torna um Milarepa, enfim, o que acontece? Ele pode ter ele tem a riqueza que ele quiser, ele pode materializar qualquer coisa, é apenas ele que não quer. Então, assim, não é uma questão de que para ele é difícil ou impossível, não, muito pelo contrário. Então eles fazem assim e materializam o que eles bem entender. Eles têm um poder de cocriação muito grande, então, ilimitados, né? Conectados espiritualmente, porque quanto mais você se desenvolve espiritualmente e se realiza verdadeiramente, você se torna uma pessoa de poder,
de materialização, inclusive, principalmente espiritual. Então, as pessoas verdadeiramente espiritualizadas, elas são prósperas, são ricas, elas têm o que elas bem entenderem. Então, assim, mas é uma opção delas. Então, elas optaram. Então, elas também podem optar, se elas quiserem, não, eu vou ter uma vida social. Eu vou ser diferente. Como, por exemplo, o Elmora, que ele era um rajá, era um marajá. Então, sim, é possível. Então, vai de você. Então, assim, só que não dá, e aí esse é o cuidado, é de você se iludir, usar a espiritualidade como uma fuga. Um exemplo: eu quero ser feliz afetivamente, só que não está dando certo, então eu vou para a espiritualidade. Eu queria construir uma família, eu queria ter condições financeiras melhores, eu queria ser um pai, uma mãe, mas eu não estou conseguindo, então eu vou fugir para o mundo espiritual. Então, sim, isso é fuga. Isso não é verdadeira espiritualidade. A gente não pode renunciar àquilo que a gente não tem. A gente só renuncia àquilo que a gente tem, àquilo que é possível ter. Então, sim, não tem como renunciar a algo que você não tem. Então, essa é uma boa reflexão. A Dani está perguntando: boa noite, Dani. Como saber se estamos destinados a ter o que mais queremos? Ou se estamos batendo a cabeça na parede? Boa pergunta. Então, vê só. Aí é autoconhecimento. Então, o que você mais quer verdadeiramente é o que está no seu coração. Então, sim, o que está verdadeiramente no seu coração, às vezes a gente não quer escutar. Por quê? Porque é um sonho muito doido que não vai poder realizar, porque eu estou na minha zona de conforto, porque eu vou ter que mudar muito, porque é muito difícil, porque tem um bocado de porquê aí. Então, é o caminho do coração. Então, quando você segue esse caminho do coração, quase sempre, e se é verdadeiramente o caminho do coração, é o que o seu corpo, o eu superior, o seu corpo superior quer que você realize nessa encarnação. Ou seja, é o seu propósito de alma, é o seu propósito encarnacional. Então, aí pode ser o que bem entender, pode ser, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero casar, eu quero ser aeromoça, eu quero, enfim, quero ser jogador de futebol, enfim. Então, assim, é de coração. Então, se for verdadeiramente de coração. E quando é verdadeiramente de coração, ele obriga a gente a fazer mudanças na nossa vida, inclusive, em nós. É um desafio. Não é uma coisa assim, não, está tranquilo para mim. Isso eu faço de olho fechado. Não. É um desafio. É algo que estimula, mas que pode te dar medo. Então, assim, é uma construção. Então, o teu propósito do teu coração, ele é um propósito de vida, é uma construção, é algo que você vai se desenvolver fazendo. E aí tem a tua jornada de crescimento, de integralização, de espiritualidade. Então, esse é o teu caminho. E quase sempre é algo assim que você tem medo, você não quer, você está na zona de conforto. E quase sempre não muda. Ele sempre é esse. Você sente que você quer. E pode ser uma profissão ou pode não ser uma profissão.
pode ser isso, ó. Pode ser que uma pessoa tenha, olha, eu quero ser pai. Isso não é profissão, né? Mas pode ser que ser pai, o papel de ser pai para uma determinada pessoa, isso pode ter um peso de propósito encarnacional muito grande. Então, assim, ele pode ter a profissão que ele bem entender, mas a questão principal é ser pai. Pode ser, não, eu quero casar, construir família. Ou então eu quero uma profissão, tal ocupação. Então, assim, e na medida em que você vai trabalhando isso, que você vai desenvolvendo isso, aí você vai avançando, você vai ativando em você saberes, você vai sabendo quem você é mesmo. Então, assim, aí você vê que quem você é. Então, ele vem sempre quebrando barreiras, bloqueios, crenças limitantes, contratos umbralinos. E é por isso, assim, que tem o Joel Aleixo, eu escutei ele falar uma vez, num vídeo, não sei se numa live ou alguma coisa assim, que é uma relação direta, que quando você está vivendo o seu propósito, você tem prosperidade. Há uma relação direta na mesma linha. Então, quanto mais você desenvolve, se você está vivendo o seu propósito, você vai ver a sua prosperidade. E vê só, a prosperidade, ela não é só necessariamente ter dinheiro. Então, tem pessoas aí que têm muito dinheiro e elas não são prósperas. Tem gente assim que a única coisa que elas têm na vida é dinheiro e elas não são prósperas. Então, se elas não conseguem gerar riqueza, elas não conseguem crescer, se desenvolver e evoluir. Então, assim, elas só têm dinheiro e esse dinheiro, inclusive, ele está limitado ao que eles têm de montante agora, mas a partir daí já é ruína, não é mais crescimento. Não é crescimento nem financeiro, nem crescimento espiritual, que é o mais importante. Nem crescimento de alma, vamos colocar assim. E aí tem uma pessoa assim, que só tem dinheiro, muito dinheiro, mas é só dinheiro, ela paga um preço, que quase sempre são doenças. Então, o dinheiro dela, ela não acaba não usufruindo muito bem, porque ela tem uma carga kármica que vem através de doenças. Doenças com ela, doenças com familiares, doenças, problemas de desarmonia familiar, ou tudo junto. Então, assim, não há por que ser assim. Então, o caminho do coração. Então, o caminho do coração é o seu caminho, tá, Dani? E aí é aquilo que eu falo muito, autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, é o seu caminho. Então, às vezes, assim, a pessoa quer, a família toda é médico, mas o cara não quer ser médico. Não é o teu caso, eu estou falando de um caso específico, né? É um exemplo qualquer. Então, assim, mas pode ser que não seja isso. Então, a pessoa que vive o caminho do coração, ela tem uma alegria de forma integral. E aí ela vive a sua espiritualidade. E aí ela se desenvolve. Mais alguma pergunta ligada a essa questão de finanças e espiritualidade? Então, vê só. Por exemplo, e isso é bem interessante, porque a gente acha assim, uma pessoa, por exemplo, que é um ermitão, um yogi, uma pessoa que é yogi, que é ermitão, ela faz um benefício social muito grande. Então, ela através da vida que ela tem, de tudo que ela realizou, ela é um ponto, ela é um canal, ela é uma antena de transmissão espiritual. Então, assim, isso vai para o mundo todo.
Então, uma pessoa realmente realizada espiritualmente, ela gera, através do seu campo eletromagnético, um padrão de onda que beneficia a sociedade como um todo, que pode beneficiar a humanidade como um todo. E é por isso que existem algumas pessoas que ainda continuam encarnadas até para isso, para dar uma sustentação, para dar um apoio, para dar um suporte. Senão, né? E também isso é bem interessante, que existem pesquisas ligadas à meditação. Então, aquelas cidades onde as pessoas praticam mais meditação são cidades mais harmoniosas, são mais prósperas, têm menor criminalidade. Ou seja, para uma prática física que tem um benefício espiritual e que tem um benefício social. Então, assim, esse é um dos motivos, inclusive, que a gente faz uma meditação aqui no Solar Quântico uma vez por semana, para benefício social, para benefício coletivo. Então, é uma prática individual que gera benefícios sociais, sem que as pessoas saibam, que é mais maravilhoso ainda. Então, se você é uma pessoa que foca única e exclusivamente na questão financeira, e existem, infelizmente, algumas pessoas que são assim, e elas acabam encarando que o dinheiro é um fim por si mesmo, não um meio, que ele é apenas um meio, e ele é um espelho. Dinheiro é espelho. Então, se é uma pessoa que foca muito no dinheiro em si, você acaba tendo e vivendo o mito do rei Midas, que apenas há uma tendência a você ser uma pessoa que vai apenas coisificar tudo, coisificar as pessoas, coisificar as relações. Então, tudo que vai tocar, todos os seus relacionamentos, eles vão virar o que? Ouro. Só que você não vai se nutrir disso. Então, é uma vida muito vazia, né? Então, assim, é uma vida rasteira, vazia e que tem sem espiritualidade. Então, claro que sim. Então, sim, ao extremo, mas não precisa ser assim. Então, você pode ser uma pessoa, e isso é muito espiritual, você ter dinheiro e saber usar o dinheiro, isso é muito espiritual. Então, assim, eu tenho maturidade espiritual suficiente para ter bastante dinheiro e fazer o bem com isso, fazer o bem para mim, fazer o bem para minha família, fazer bem para o entorno. Então, isso é muito espiritual. Não é aquela história de eu não vou ter dinheiro porque eu não sei como lidar com o dinheiro, eu vou fazer coisa errada. Não é o dinheiro que distorce as pessoas. Então, como eu falei, o dinheiro é espelho. Então, é você, com a forma como você encara o dinheiro, na forma das suas carências emocionais, da sua forma de compensação. Então, você tem algum problema emocional e aí você não se acha, não tem autoestima elevada e você coloca isso no dinheiro, no carro que você tem, na casa que você tem, na bolsa que você tem. Mas isso não tem muita importância, né? Isso não tem realmente valor. Então, assim, as pessoas que elas têm muito dinheiro, que elas têm um foco espiritual, o dinheiro é um meio e tem muito mais a ver nos benefícios, não é para consumo e nem para ostentação. Então, sim, por que dinheiro é espelho? Porque é isso. Você tem 1 milhão de reais, você pode, com 1 milhão de reais, você pode se tornar um traficante, você pode construir um hospital, você pode construir uma bomba, você pode ser esses psicopatas que tem aí, bilionários, e construir armas biológicas, enfim. Então, assim, não é o dinheiro que causa isso, é a pessoa. Então, se você é uma pessoa íntegra, de bom coração, de conexão espiritual, o dinheiro ele vai fazer bem.
e você vai fazer bem com o dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você fizer, mais bem você vai fazer. Agora, se você é uma pessoa que não está legal, que não está bem, você vai fazer mal com o dinheiro. Então, você tem o dinheiro, ele é um meio, ele é um espelho do que você é, e quanto mais você tem, mais você pode fazer, bem ou mal. Então, assim, o dinheiro, ele não é a causa do mal, ele não é o problema da humanidade nem nada. Então, é um meio de troca. É um meio de troca. Então, existem pessoas que tem a síndrome de Midas, do rei Midas, e coisificam muita coisa, que são inebriados pelo poder. Então, assim, o poder, por exemplo, o poder é um atributo cósmico do raio azul. Então, assim, é importante, é fundamental você saber desenvolver o seu poder pessoal para você ter espiritualidade. Isso é um atributo cósmico, crístico. É o primeiro raio da criação, raio azul, raio do poder. Então, assim, é importante você saber lidar com o poder. Então, é aquela história. Ou você se deixa levar e aí perde, inclusive, o poder pessoal. Uma pessoa que se deixa levar pelo poder, ela se negativa, então ela acaba sendo um escravo de egregoras negativos. Então, o problema não é ter poder, o problema é como você está e como você lida, como você reage, como você encara, qual é a sua motivação para ter isso. A mesma coisa o dinheiro. Então, assim, não há nenhum problema de você buscar ter condições financeiras melhores. A questão é qual o preço disso que você está dando, qual a importância que você está dando, o que você está trocando para isso. E é importante entender que o reino de Deus, ele é inclusive o reino material. A gente falou no início sobre o chakra dos pés. Então, assim, na Cabala, o reino que tem na oração de Jesus Cristo, Pai Nosso. Então, o reino de Deus ele está na região dos pés, que é a Malkuth. Então, assim, tudo compõe o seu mundo. Então, o seu mundo é o reino de Deus. Então, se tudo compõe o seu mundo, é o seu reino, é o reino de Deus. Então, assim, aquela ideia de que há uma diferença entre vida espiritual e vida material, isso é um conceito medieval. Então, não é um conceito atual, né? Então, o conceito atual é que está tudo integrado. Então, há espiritualidade na matéria e há materialidade na espiritualidade. Então, está tudo integrado. Então, é importante, sim, você ter a sua carreira, a sua profissão, a sua vida material, a forma como você lida com o dinheiro, de uma forma espiritual. E é importante para você desenvolver a sua espiritualidade, você ter cuidados alimentares, cuidados físicos, fazer exercício físico, contato com a natureza, cuidar dos pés, aterrar. Então, assim, não há separação, sabe? Então, está tudo integralizado, está tudo unido. Então, na medida que a gente consegue desenvolver essa consciência e colocar isso em prática, as coisas fluem melhor, porque não há separação. Então, uma pessoa que é feliz hoje em dia, aqui, agora, ela vai ter condições, quando morrer, ser feliz. Se hoje você tem um padrão de amor, de alegria, de gratidão, você, quando morrer, quando você desencarnar, você vai estar nesse mesmo padrão. Agora, se você está aqui num padrão de dor, de sofrimento, de vergonha, de medo, quando você morrer, você vai estar com esse padrão consciencial.
Então é aqui que é o mundo, que é o reino de Deus. Então, assim, a importância dessa live, de falar, de trocar ideias sobre esses dois temas, é que não se culpe, que não há nenhum problema de buscar uma vida financeira adequada. Claro que é importante você entender e que quando você vive realmente a sua vida naquilo que te pertence por direito divino, os teus caminhos espirituais eles se abrem e os seus caminhos da sua prosperidade também vão se abrir. E é questão de prática, é um processo. Então, claro, não é algo instantâneo, não é uma coisa que isso aconteceu. Então, olha só, aquela pessoa que ela começou a fazer uma prática espiritual e aí o que aconteceu? Começou a ter oscilação financeira. Ela foi com a Carol e a Carol indicou um banho de ervas. Ela tomou um banho de ervas, um escaldapés. Ela fez o escaldapés, usou direitinho o escaldapés e o que aconteceu? Melhorou a questão financeira. Só que faltou para ela, entre outras coisas, continuidade. Então não é só um escaldapés que vai resolver. Então é continuidade, porque é um processo. Você vai fazer academia, você nunca fez, então você tem que ter um processo de construção de um corpo que você quer adequado. Se você vai correr, é uma adequação, não vai ser, eu fiz uma corrida, essa semana eu já consigo fazer a corrida do Círio. Não dá. Então, assim, para correr a corrida do Círio, as pessoas se preparam 3, 5, 6 meses, 1 ano. Então, assim, é prática, é um processo. Então, assim, a vida é um processo, não é um acontecimento, ela é um processo. Então, a gente tem que gerar o processo para vir um acontecimento, né? As coisas não são assim. Então, é o processo que se constrói. E se você tem uma vida financeira ou espiritual que precisam ser desenvolvidas, então é um processo que você vai fazer, é um processo espiritual de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. De uma forma, isso, Carol, é isso mesmo, consistente, com foco no objetivo e com determinação. Com determinação, com escolha consciente, com coração. Então, assim, não conheço nenhuma pessoa que queira ter de coração se desenvolvido ou espiritualmente ou financeiramente, ou as duas coisas, e não tenha conseguido. Se colocou isso como um processo de coração. E aí que é interessante, porque financeiramente a gente até entende, pode entender, que é um processo para a construção financeira, para uma liberdade financeira, para uma independência financeira, para uma condição financeira melhor. Então é isso, eu vou estudar agora, vou passar 1 ano estudando, vou dar um passo para trás, vou passar 1 ano estudando para passar no concurso público. Então a gente entende bem isso. Agora, para a espiritualidade, a gente acha que não, que é só uma questão de eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma prática religiosa. E prática religiosa, alguma das vezes, ela não tem nada a ver com prática espiritual. São rituais religiosos, são outra coisa. A gente não está falando de ritual religioso, a gente está falando de práticas espirituais. Espiritualidade, ela não tem a ver com religião. Então, práticas espirituais, elas querem que um processo também. Então é isso, eu vou passar 6 meses fazendo tal coisa para alcançar esse objetivo espiritual e começa a fazer o movimento, né? Então a dica que eu falo para os dois é isso, siga o coração e vamos com tudo, que tem chão e tem como, e tem como mesmo. Então, se você está com uma situação financeira para resolver, ela tem uma causa espiritual. Então você vai precisar resolver a questão espiritual. Vê só, se você é uma pessoa que está fazendo tudo certinho, então eu conheço pessoas que fazem tudo certinho, então
Tem pessoas assim, as duas pessoas, uma passou um ano todinho para estudar, para passar numa prova e conseguiu. A outra pessoa, ela passou o mesmo tempo, estudou da mesma forma, estava tão preparada contra a outra, mas não passou, porque na hora deu branco, porque na hora esqueceu, porque deu nervoso. Então isso é espiritual. Então, se tem alguma situação espiritual, se você tem uma dificuldade financeira e que você quer resolver e isso está difícil, há uma causa espiritual. Então, quebrar contratos espirituais umbralinos é fundamental. É fundamental ter contatos com a natureza, com a Mãe Terra, fazer o aterramento, fazer escaldapés para desbloquear o chakra dos pés, tomar banho de ervas para ter mais contato com a natureza, florais, enfim, utilizar elementos da natureza que vão fortalecer você, florais, banho de ervas, sabonetes ligados a isso, enfim, focar nessa questão mesmo, inclusive alimentação, tá? Então, tem alimentos que eles desbloqueiam o chakra dos pés, que desbloqueiam a prosperidade. Então cenoura, beterraba, batata, inhame. Então isso tudo eles são que eles ficam embaixo da terra, né? Então todos esses